Por que Deus permitiu a entrada do pecado no Éden? Teologia em 10 minutos. Por quê? Se ele já sabia que isso aconteceria. Na aula de hoje, vamos tratar de uma das perguntas mais profundas da teologia cristã. Se Deus é soberano e Ele é onisciente e bom como Ele é, por que Ele permitiu que o pecado entrasse no mundo? E ainda mais, se Ele já sabia que Adão e Eva cairiam, por que criou então o homem dessa forma? Essa pergunta não é nova. Ela atravessa séculos de reflexão bíblica e teológica. Hoje vamos ensinar à luz das Escrituras e também defendendo a posição cristã conservadora. Também iremos confrontar doutrinas que distorcem o caráter de Deus, a natureza do pecado e a responsabilidade humana. Primeiro tópico: Deus criou o homem bom, mas com liberdade real. Claro, a Bíblia afirma claramente que a criação de Deus era boa e perfeita. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Isso está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Adão e Eva não foram criados com pecado, nem inclinados ao mal. Eles foram criados bons à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1, 26 e 27. Isso inclui algo essencial: vontade própria. Anote aí e nunca se esqueça do que vou te afirmar. Amor verdadeiro só é possível onde há liberdade verdadeira. Se o homem fosse incapaz de escolher, ele seria apenas um autômato, não um ser moral. Deus, portanto, não criou robôs programados para obedecer, mas criaturas capazes de amar, obedecer e se relacionar com Ele, note, voluntariamente, sem nada de agressão. Segundo tópico, a árvore do meio do jardim não era uma armadilha, mas um teste moral. Gênesis capítulo 2, Deus dá uma ordem clara: de toda a árvore do jardim comerás, livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Gênesis 2, 16 e 17. Note, meu irmão e minha irmã, aqui é importante esclarecer algo aqui, que a árvore não era má, nem um mandamento injusto. Ela representava um limite moral. Sem esse limite, Adão e Eva nunca teriam uma oportunidade real de obedecer a Deus por fé. Atenção, lápis e caneta na mão. Obediência, meu irmão, só é significativa quando existe a possibilidade de desobediência. Doutrinas que afirmam que Deus armou uma cilada ou que ele foi cruel ao colocar a árvore no jardim, elas negam a justiça e a bondade do caráter divino. Algo que contradiz totalmente a revelação bíblica. Então preste muita atenção nesse terceiro tópico. A presciência de Deus não elimina a responsabilidade humana. É um erro comum em teologias contraditórias confundir presciência com causação. Deus sabia, meu irmão e minha irmã, que o homem cairia, claro que sim. Mas saber não é o mesmo que causar. A Bíblia afirma: Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Tiago 1,13. O pecado então entrou no mundo
pela escolha do homem, influenciado pela serpente que mentiu deliberadamente. Gênesis 3, 1 ao 5. Adão e Eva não foram forçados, note, absolutamente nada. Eles ouviram a ordem de Deus, entenderam as consequências e ainda assim escolheram desobedecer. Por isso, Romanos 5 e 12 declara, você pode ler, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. A responsabilidade é humana e não divina. Quarto tópico, Deus permitiu o pecado, mas não foi surpreendido por ele. Uma grande verdade é que Deus é soberano, inclusive sobre a história da redenção. Antes mesmo da queda, Deus já tinha um plano. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, Apocalipse 13, 8. Isso não significa que Deus desejou o pecado, mas que ele sabia transformá-lo em palco para revelar algo muito maior, a sua graça, a sua justiça, o seu amor redentor. Observem, sem a queda, não conheceríamos a misericórdia, não haveria redenção, não compreenderíamos a profundidade da graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, disse o apóstolo Paulo em Romanos 5, versículo 20. Quinto tópico, confrontando doutrinas contraditórias. Isso é um perigo. Eles dizem que Deus é o autor do pecado, o sangue de Jesus tem poder. Isso é antibíblico. A Escritura afirma que Deus é santo e não há nele treva alguma. 1 de João 1,5. Segunda coisa que eles dizem, o homem não tinha escolha real. Isso anula toda a doutrina do juízo, da culpa e da salvação. Deus chama o homem à responsabilidade, claro. Leia Ezequiel 18, 20. O pecado era necessário para a evolução espiritual. Essa ideia é outra loucura e é comum entre as correntes filosóficas e místicas, mas não são cristãos. O pecado não é instrumento pedagógico, meu irmão, mas é rebelião contra Deus. A Bíblia Sagrada trata o pecado como inimigo, não como um estágio de crescimento do ser humano. Sexto tópico, a queda não frustrou o plano de Deus, mas revelou o seu caráter. A cruz não foi um plano B de Deus. Em Cristo, vemos que Deus julga o pecado com justiça, oferece salvação por sua graça, restaura aquilo que foi perdido no Éden. Glória a Deus! Assim como em Adão, todos morrem. Em Cristo, todos são vivificados. 1 Coríntios 15, 22. A árvore que trouxe morte no Éden é contrastada pela cruz, que trouxe vida e vida eterna. Vamos concluir esse assunto. Deus permitiu a entrada do pecado no mundo não por fraqueza, nem por crueldade, mas porque criou o homem com liberdade real e com um propósito eterno. O pecado revelou a gravidade da rebelião humana, mas também, meu irmão, revelou algo ainda maior: o amor de Deus que salva pecadores. A grande resposta é uma pergunta pessoal que eu vou lhe fazer. E a pergunta não é apenas por que Deus permitiu o pecado, mas o que faremos com a redenção
que Ele oferece em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Deus te abençoe. Teologia em 10 minutos.